galera, estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, pessoal, eu vou iniciar essa live, esse streamer com a propaganda, tá, de uma marca que é muito importante, que eu achei muito importante para o desenvolvimento nutricional, né? Não só dos autistas, né? Como meu canal fala sobre o autismo, mas também para qualquer pessoa que esteja procurando, né, uma alternativa na parte de nutrição, né? Então essa empresa aqui, ela é a Integral Médica, né? E é uma empresa que ela vende esse CRISP, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Esse CRISP, ele é um doce, né? É um chocolate, uma barra de CRISP, só que ela é de proteína. Como vocês podem ler aqui em cima, ó, Protein Crisp. É importante esse alimento aqui, porque quando você está fazendo um trabalho, né, alimentar com um autista ou até mesmo não autista, o seu filho ou você mesmo que pratica academia, você está fazendo um trabalho alimentar e você não quer comer doces, né? Você quer comer o doce, mas não abusar naqueles doces gordurosos, cheios de açúcar e tal. Então essa barra aqui, ela é uma barra proteica, né? Vai satisfazer a parte do doce, vai saciar você. Você não vai mais ficar com vontade de comer o doce, né? Pelo menos comigo resolve essa questão. E ao mesmo tempo ela te ajuda, né, na nutrição. Você pode ver que tem até o slogan aqui dos copatrocinadores, né? Que é muito utilizado pelo UFC, né? E a Integral Médica, que é uma empresa que trabalha assim de primeira grandeza, né? Uma empresa assim que trabalha com muita qualidade. Eu mesmo já consumi vários tipos de suplementações da Integral Médica e os produtos deles são muito bons, né? Então vale a pena, né, você ter essa barra aí em casa como alternativa aí para você poder fazer a sua dieta mais tranquilo, né? Sabendo que está saciando a parte, né, a sua parte de doce, mas você na verdade está ingerindo a proteína. Eu tô com uma aqui do meu lado, para vocês saberem que eu não tô só falando, mas eu tenho, né? Ó, eu vou fazer uma leitura aqui para vocês, né? Ela tem uma leitura aqui de fácil localização, tá? E ela tá dizendo que tem pouco sódio, algumas gramas de proteína, né? O composto dela tem bastante proteína e o peso total 45 gramas. Pessoal, vale a pena, tá? Então eu mostrei a minha aqui para vocês saberem que eu não estou fazendo a propaganda dizendo que é para o consumo, mas eu mesmo não consumo, não. Eu consumo, né? Inclusive hoje eu comprei, à noite aqui eu comprei duas, né? Uma para o meu filho Heitor e a outra para mim dividir com a minha esposa. E essa barra ela me ajuda muito, né, a não ficar com aquela vontade imensa de ficar comendo doce e alguns doces prejudiciais, né? Galera, hoje, dando continuidade aos temas do canal Frater, eu venho hoje com o tema o autista e a similaridade, né? Para aqueles que estão acompanhando aí o guia comunidade, né? Eu tenho aí no canal Frater uma aba chamada comunidade e nessa aba eu estou colocando vários temas
eu estou fazendo praticamente a aba de agenda e estou colocando vários temas, temas que são sequenciais, né? Agora, logicamente, como eu disse em alguns vídeos anteriores, logicamente que quando o tema puxa outro assunto, né? Eu acabo adiantando alguns temas para a gente aproveitar que tocou no assunto e para fazer um fechamento, né, do raciocínio. Então, o último fechamento, eu estava falando sobre o autista e o aspecto multidisciplinar, né, que era a pluralidade, né. Então, eu estava comentando que a pluralidade é um aspecto concernente, né, que concerne aos não autistas em sua maioridade, porque o não autista ele tem mais facilidade de fazer um fechamento social, né? Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai fazendo concordâncias, né? O intelecto não autista ele vai fazendo concordâncias com tudo aquilo que lhe são apresentados, lhe é apresentado na sociedade. Então, eu comentei, a criança vai crescendo, ela vai vendo que o coleguinha tem, digamos, uma bicicleta, então logo ela começa a querer ter uma bicicleta também. Se o colega tem um patins, a criança começa a querer ter um patins. E conforme ela vai se desenvolvendo, ela percebe que as pessoas têm mais facilidade com carros, ela vai querer ter um carro. Se ela perceber que um colega dela tem mais facilidade ou trabalha com moto, de repente desperta-se o desejo dessa pessoa ter uma moto, né? E consoante, né, pareado a esse tipo de raciocínio, a similaridade ela vem junto, né? Porque a similaridade, quando a gente estuda as espécies, né, é a capacidade, né, que a espécie tem de perceber a sua semelhança com as demais, né, com os seus, né. Inclusive existem até algumas fábulas, né, aquelas fábulas, por exemplo, da águia e da galinha, em que a águia nasceu no meio das galinhas porque a galinha chocou o ovo da águia, então a águia ela começava a perceber, né, como que era a galinha, e ela achava que ela era uma galinha, aquela aquela fábula, né, que menciona. Então foi um processo de reeducação até que a águia percebesse através das análises, né, que ela não era uma galinha, ela era uma águia, né? Então isso é uma fábula, né? Muito bem contada, muito bem desenvolvida. De repente amanhã ou depois eu posso até citar aqui no canal, porque vocês vão perceber que é muito interessante essa fábula, tá? Pessoal, a similaridade, então, ela é a capacidade do ser vivo, da espécie, de perceber semelhanças. Então, à medida em que o ser humano ele vai percebendo essas semelhanças, ele também vai instigando dentro dele mesmo o gosto, né? O desejo por ser semelhante em tal coisa. Se ele vê, por exemplo, um grande empresário, ele deseja ter a vida que aquele grande empresário tem. Se ele vê, por exemplo, né, um caminhoneiro, né, ele começa a despertar, um filho que vê seu pai caminhoneiro começa a despertar o desejo, de repente, por dirigir caminhão, né, e por realizar a mesma profissão do seu pai. Às vezes não, mas o que sempre vai acontecer é a semelhança em algum ente parecido com você. Não necessariamente do meu pai, da minha mãe ou de entes próximos. De repente, como eu mesmo coloquei aqui no canal Frater, né, a foto do Kenshin Han, porque o Kenshin Han, para mim, em uma fase da sua vida, foi inspiradora para mim. Então, ao invés de buscar nos meus entes familiares, eu acabei buscando uma inspiração numa pessoa que nem vive no Brasil, né? Ele mora em outro país, mas eu sigo ele, né? Eu sigo as partidas que ele jogava, que ele é um jogador de snooker profissional, né? Então o ser humano ele vai tentar fazer uma análise, né, dos seus semelhantes e ele vai tentar é, instigar, né? Ele vai tentar se desenvolver de acordo com aquela semelhança que ele mais achar que lhe cabe,
que ele mais desejar, né? Então ele vai se inspirar, né? Bem dizer. Então eu estava comentando que o aspecto de pluralidade acontece muito com o não autista e o da semelhança ele vai acontecer tanto com o autista quanto com o não autista, tá? Só que o autista ele vai procurar semelhanças ativas, né? Que são semelhanças pareadas numa inteligibilidade coletada, né? De maneira primária no meio, né? Então, conforme a gente havia falado, né? Nós havíamos falado no vídeo anterior, né? Em primeira instância, né? Em primeira instância, um intelecto primário ele vai se mostrar da maneira tal como ele é, né? Ele vai se mostrar do modo como ele é. E todo ser vivo ele vai ter o contato com os entes de primeira instância, ou seja, todo ser vivo vai observar as coisas e vai perceber que os entes, né, da natureza eles existem por si só. Eles não dependem de uma força ulterior, ou seja, eles não dependem de uma força humanizada. Já o raciocínio humanizado, ele vai pegar, por exemplo, um paredão como esse da Turquia, né? Como esse da paisagem aqui que eu coloquei para vocês. Nós temos aqui uma pedra, né? No meio aí do rio e temos também um paredão que vai até lá embaixo. Inclusive o paredão tem algumas luzes, né? E esse paredão ele é adornado aqui de pedras, ele tem um acabamento. Esse paredão ele foi feito pelo homem, né? O homem foi lá e realizou esse paredão. Então esse paredão aqui em volta dessa ilha, né? Dessa montanha aqui, esse paredão ele foi desenvolvido por um intelecto, né, pluralista, né? É um intelecto que coletou vários conhecimentos e realizou, né, um feito para ter uma facilitação aqui para uma comunidade. Já o aspecto natural, como essa rocha aqui na frente, né, que é uma rocha natural, eu coloquei o vídeo para simbolizar isso, ela não necessariamente está aí para facilitar a comunidade, mas ela está aqui de uma maneira universal. Como assim de maneira universal? Ela está aí disposta para todos, né? Então ela é universal, ela é uma coisa única que é apresentada com toda a versatilidade para todo aquele que precisar ou quiser aurir o conhecimento ou sua utilidade. Então o termo universal ele tem a sua definição, né? Ele não remete apenas ao universo, né? Universal são as coisas que elas se versam para todo aquele que está para aprendizagem, né? Todo ser humano que ele está para analisar algo da natureza e coletar da natureza uma aprendizagem, né? Ele está coletando coisas de entes universais, né? Entes que são. Agora, esse paredão, né? Por que ele é pluralista, né? Porque ele coleta vários conhecimentos de entes universais. De repente, ele não tem só um tipo de pedra, né? Como hoje a gente tem a utilização de materiais de construção, nós temos o ferro para fazer o alicerce, nós temos o cimento, a gente tem os tijolos. Então é um conglomerado multiverso de coisas que o homem aprendeu para transpor uma criação, né, para uma utilidade pública, para uma utilidade humanizada. Então, se vocês perceberem, né, a similaridade ela é buscada ou vista ou enxergada pelo não autista de uma forma. Ou seja, o autista vai ver um paredão desse e vai achar interessante, né? Vai achar interessante, vai querer saber do que é feito, essa visão do não autista, né? Agora o autista em si, né? Ele vai ter preferência, né? Pelo ente universal, né? Pela inteligência ativa em primeira instância. Isso por quê? Porque ele já não possui, de repente, a comunicação, tal como nós temos, né, e dialogamos,
Então ele precisa ainda desenvolver para poder migrar para esse tipo de inteligibilidade ou cognoscivo, né, humanizado, né, que é um cognoscivo sociabilizado, que é um cognoscivo social, né. Eu havia comentado em alguns vídeos anteriores também, por isso é importante vocês estarem sempre acompanhando, né? Eu havia comentado que isso não significa necessariamente que o autista ele não seja inteligente, porque a inteligência, né, dele é a inteligência primária, é aquela inteligência que ele utiliza, né, para viver em harmonia com a natureza, assim como o não autista ele utiliza a inteligência possível, né, o intelecto possível ou o intelecto secundário, né, para poder viver em harmonia com a sociedade. Então, os dois tipos de intelecto eles podem entrar em colapso. Ou seja, aqui, né, quando o autista ele vê, por exemplo, uma rocha, né, e de repente essa rocha já não está mais lá, para ele é alguma coisa que aconteceu e alguma coisa que colapsou esse estado vigente da doente que ele observava. E o não autista, por sua vez, quando ele vê um muro desmoronando, né, o muro que o homem criou desmoronando, para ele também foi um colapso que ocorreu ali entre uma coisa que ele compreendia e algo que agora não existe mais e virou ruína, né? Então, na verdade, o intelecto ele é utilizado. Tem pessoas que consideram, né, que ele é utilizado da mesma forma para entender dois tipos de coisa. Mas isso mais para frente a gente vai compreender que não é bem assim, porque se assim fosse, o autista ele demonstraria com muito mais facilidade a sua ciência e consciência do intelecto secundário, né? Então, na verdade, ele mostra muito raramente, né? Ele não mostra continuamente a ciência dele e o interesse pela sociabilização, tá? Então, a similaridade, aonde ele está nisso? A similaridade, o autista vai procurar do intelecto primário, né? Ou seja, tudo aquilo que estiver em harmonia com o intelecto primário, né? E tudo aquilo que estiver correlacionado com o intelecto primário, ele vai buscar a sua semelhança. Essa é a razão pela qual, né, eu comentei sobre o autista e o som dos pássaros, né, ou o som dos animais, porque o som dos animais é a maior representação que nós temos, né, os animais na natureza, a maior representação que nós temos do ente, né, primário, da inteligência primária, porque os animais são aquilo que eles são. Quando o ser humano ele designa os animais, ele transfere o conhecimento do animal para um conhecimento secundário. Ou seja, a ideia de frigorífico, por exemplo, ou a ideia de leite na embalagem é uma ideia humanizada, em que não existe no intelecto primário. Com efeito, se a gente perguntar para uma criança da fazenda de onde que vem o leite, ela dirá que vem da vaca. E se a gente perguntar para uma pessoa da cidade, né, uma criança da cidade, ela vai dizer que vem do mercado, né? Isso porque o intelecto dessa criança que mora na cidade é um intelecto humanizado, ou seja, uma inteligência secundária. E o intelecto da criança que se desenvolve no sítio, próximo, mais próximo da natureza, é o intelecto primário, tá? Então a semelhança, né, ela diz muito com a inspiração, com a sua motivação, né? Então, o menino do campo, por exemplo, né, ele vai buscar a sua similaridade em entes que estão no campo, né, em coisas naturais. E o menino da cidade vai buscar a sua similaridade, né, em entes da cidade, né, em conhecimentos da cidade. Então, o autista e a similaridade, né, e as suas semelhanças, né, ele pode ser mais compreendido quando a gente consegue desmistificar, né, e cofatorar esses dois tipos de cognição, tá? Tá aqui uma indicação também, já que a gente está falando aí de contato com a natureza, né? Eu peço para vocês que se vocês quiserem melhorar, né, o conhecimento, que vocês leiam esses livros literários, né?
que os professores pedem nas escolas, né? José de Alencar, Graciliano Ramos. Leia, por exemplo, tem um livro fantástico que fala sobre o contato, né, do menino com o ente natural. Leia o Meninos de Engenho, por exemplo, né? Vidas Secas, né? Sertão, né? Leiam para vocês terem uma noção de como versa a naturalidade dentro da nossa literatura e de como que é importante, né? Nós temos grandes nomes, né, da literatura, né? Grandes nomes que já detectavam esse tipo de harmonia do homem, né, com a natureza. Então eles não queriam que isso se perdesse, né? Então essa vocação que o homem tem de aurir da natureza algo utilitário para si e transformar esse conhecimento, né, em algo facilitador para si ou para uma comunidade que ele convive, né, conjuntamente, né, isso é algo cultural, né? É algo que está dentro de um repertório cultural, né? Então, onde o autista entra aí? O autista ele vai se desligar desse aculturamento, né, por questões óbvias, né, de diferenciação de cognoscivo, né? Então, à medida em que o autista vai se aproximando, conhecendo, né, esses procedimentos, né, conhecendo, né, como que funcionam essas captações cognoscivas, logicamente que os familiares que têm casos de autismo no lar vão poder ajudar muito mais o autista, né? Então vão poder observar essa transição e ajudá-lo nessa transição, né? No próximo vídeo, eu acredito que eu vou falar sobre o momento X do autismo, né? Por quê? Porque como eu tenho falado sobre essa diversificação, né? É, e, o, e o aspecto múltiplo, né? Isso ajuda muito o público a compreender, né? Quando chegar no momento X do autismo. Ou seja, o que seria esse momento X? Seria o momento em que a criança ela está passando por aquela transição, né, cognosciva, ela está passando por aquele momento em que o neurologista ainda não definiu o autismo. Alguns neurologistas até disseram que suas suposições, né, disseram que provavelmente não tem, outros que é cedo demais para diagnosticar, e de repente o pai e a mãe fica naquele impasse, o familiar fica naquele impasse, aguardando acontecer alguma coisa agravante para ele poder, enfim, chegar para o doutor com mais informações. Então a minha dica, né, o meu conselho é a gente não esperar, né? Porque se você esperar uma coisa, ela vai acontecer. É como que se é como se você deixasse os acontecimentos à revelia, né? Você está deixando a revelia. Se uma coisa vai acontecer, né, e você esperar, você está dando mais certeza de que ela vai acontecer. Então, se nós temos, né, uma chance, por exemplo, de melhorar, né, um quadro de autismo, né? Se um autismo ele está para ser um quadro 3 de autismo, né, nível 3, e você puder prevenir, você puder auxiliar a criança, né, nesse processo de transição cognitiva, de repente você pode até ter um autista, né, no seu lar, mas de repente um autista de grau leve, porque você interferiu, você atuou como um coadjuvante, né? Você atuou, né, cofatorando essa questão cognosciva, né? Então, depois eu vou mostrar quais são os comportamentos, porque hoje nós temos na literatura alguns sintomas e alguns comportamentos que indicam, só que nós não temos aqueles comportamentos ocultos, né? Que são os comportamentos não detectáveis, né? São aqueles comportamentos em que o neurologista vai olhar, vai dizer para você, está muito cedo para definir, vamos esperar mais alguma coisa, vai fazendo esses exames para ver se descarta isso, descarta aquilo, né?
e a similaridade, né? O aspecto multidisciplinar, né? Pluralidade, né? Tudo isso ele vai promover, né? O conhecimento dessas coisas vai promover no ente familiar uma capacidade de acompanhamento mais minucioso. E de repente, esse acompanhamento mais minucioso, o pai começa a perceber, ou a mãe começa a perceber algumas coisas que ele pode auxiliar. E é nesse ponto que eu quero chegar para poder ajudar cada vez mais as famílias. De repente você consegue diminuir o grau, transformar isso numa, né, promover essa transformação numa leveza, ou de repente até, quem sabe, né, é, eliminar, né, a questão do autismo. Eu tenho colocado no canal que a eliminação da questão do autismo seria, né, na escolha cognitiva, o autista optar pelo cognitivo possível, né, que é aquele cognitivo social, né? Só que isso é dele, né? Isso é do desenvolvimento dele, né? É do desenvolvimento do ser vivo. Então, os pais, quando eles começarem a perceber, ou os familiares, quando começarem a perceber o desinteresse pelo cognitivo social, né, uma das maneiras de ajudar, de contribuir, é demonstrando o porquê que seria interessante esse desenvolvimento. E não, de repente, perdendo a paciência, ou de repente não sabendo o que fazer, colocando a mão na cabeça e puxando os cabelos de tanta preocupação, né? Nós temos que estar preparados, porque esse momento, cada segundo, cada minuto é importante para esse processo de desenvolvimento. E é nesse ponto que a gente quer chegar, né? Que quem trabalha com autismo, né? Quem lida com o tema autista, é exatamente nesse ponto. Nós queremos chegar num ponto onde a gente consiga ajudar e mitigar o máximo possível dos transtornos, né? Quando a gente fala transtorno, né? Transtorno espectral, nós estamos falando de algum atraso que foi consequente de alguma coisa que ninguém viu e que aconteceu, que de repente alguém, na hora que foi perceber, era tarde demais e houve aquele transtorno. Houve um transtorno, houve um atraso, né? Houve um desgaste, houve alguma coisa que ocasionou uma migração de um intelecto para o outro, houve alguma coisa que atrapalhou o desenvolvimento. E o que seria essa coisa, né? Seria patológica? Seria simplesmente por um poder de escolha, né? Seria simplesmente, de repente, pelo simples fato de um constrangimento social ou um colapso social, né? Então, essas questões eu abordo no canal Frater para que a família esteja mais capacitada possível, o mais capacitada possível. Os familiares, os entes que têm, né, que estão envolvidos com o autismo, né, que tem casos de autismo no lar, né, ou que terão e não sabem, né, seria mais assim, o caso de prevenção, mais pro caso de uma pessoa que está suspeitando ainda, né? E de repente já tomou várias negativas do diagnóstico com a medicina, justamente pelo fato de ainda ser uma coisa muito, muito complicado de entender, né? Alguma coisa que aos olhos da medicina é muito complicado definir, né? Ainda, onde a pesquisa ainda não chegou, né, em grandes denominadores comuns, né? Então a gente vai trazendo o conhecimento proximal o máximo possível para que os pais consigam ir mitigando os problemas, né? E a gente diz problema porque o problema ele acaba se tornando por conta de uma falta de conhecimento, né? A falta de conhecer as coisas vai ocasionar o problema e não que o problema seja o fato do autismo em si, né? Porque o fato do autismo em si, quando a gente cofatora, né, as questões cognitivas, a gente percebe que é, é mais é mais questão de escolha do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente faz, por exemplo, exame neurológico, não se detecta problemas neurológicos. Quando a gente faz alguns exames de saúde,
não detecta problemas de saúde. Então, quando a gente observa, né, o geral, o funcionamento, a fisiologia geral do organismo, a gente não detecta, né, razões para um tipo de desinteresse, né, tão notório. Então, na verdade, os problemas eles acabam surgindo mais por conta da falta de conhecimento, né, do que por qualquer outra coisa. Então, eu deixo aqui fechado essa questão, né? Estou contente de ter conseguido fechar mais esse tema, que é o tema autista e a similaridade, justamente para poder devagar ajudando, né, os familiares a terem conhecimentos o mais próximo possível para ir resolvendo as questões que vão surgindo, né, e não deixando de lado, né. Ah, eu vou só esperar quando acontecer alguma coisa eu vou, né, no doutor, né. Isso acontece muito, né. O brasileiro ele é muito assim, né. Eu espero acontecer, né, eu tenho uma rincha, né, com pessoas que eu já trabalhei, né, com superiores que eu já trabalhei, que esperam as coisas acontecerem. Aí quando acontece, né, quando vai a inspeção, né, dizer, olha, você não fez isso, aí procura resolver, né. Agora quando uma pessoa está alertando, né, abaixo, né, da superioridade, né, abaixo da hierarquia, não dá a mínima, porque acha que tá enchendo a paciência, né? É como uma pessoa, às vezes, que dentro do lar está dizendo assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso, né? Mas a outra, por ser, né, muito próximo ali dentro do lar, né? Está acostumado com o convívio, acha que é apenas uma encheção, né? Acha que é apenas uma amolação. E na verdade são conselhos que às vezes é importante ir acatando devagar, né? Para ir resolvendo devagar. E quando a gente vai resolvendo o quanto antes, vai ajudando, né, a gente a evitar grandes problemas no futuro. Então, os problemas é mais por conta, né, da falta do conhecimento, né? Então a gente tem que se utilizar das pessoas, né? Aproveitar que as pessoas estão dispostas a ajudar com conhecimento para a gente ir resolvendo os problemas, né? Então esses problemas você vai perceber até onde você trabalha. Eu tenho esses problemas em várias, né? Já tive vários problemas em vários locais onde eu mesmo trabalhei, né? E trabalho porque é exatamente isso que acontece. O raciocínio humano é dessa forma, né? E alguns seres humanos fazem isso é, de maneira ainda mais procrastinadora, né? Ou seja, só resolve um problema quando baixa uma inspeção, né? Uma inspeção muito intrincada, né? Do contrário, eu acho que todo tipo de cobrança é um importúnio, né? Então, quando eu falo para vocês sobre o autismo, né, e que o autismo dá para vocês é, fazerem alguma coisa antes de esperar acontecer, né, para ir até o médico, ir até o doutor, né, é porque dá para vocês ajudarem, dá para vocês irem, eu não vou esperar o doutor falar que tem ou não autismo para eu matricular o meu filho numa academia. Se eu consigo, eu vou matricular. Ah, eu vou esperar ele falar se tem ou não autismo para eu colocar na natação. Não, se você tem condições, já vai colocando na natação. Eu vou esperar para. Porque eu tenho um colega meu que conhece muito sobre autismo, mas se o doutor falar que tem, eu converso com ele. Não, já vai lá e já conversa antes. Se você tem uma suspeita na sua cabeça, né, que você analisa a criança já está demorando para falar, ela já está demorando para se comportar, está se comportando. Não tem nada a ver com os apontamentos que o doutor falou, mas o autismo ele tem diversos apontamentos, né? Existem autistas, eu por exemplo, tem muito autista que disse que tem a maioria, né, relata problema motor. Eu tenho uma coordenação muito boa, né? Para vocês terem uma ideia, eu jogo futebol, eu não jogo o futebol tão mal, né? Eu tenho uma coordenação, né? Eu tenho alguma noção. Então, na verdade, existe uma variação imensa de um autismo para o outro. Então, a gente não pode tentar entender que apenas
né? Alguns simétricos são os casos, né? Existem autismo em que você olha para a pessoa, você não diz que ela é autista, né? Mas ela tem vários aspectos é, sociabilizados, né? E quando você vai perceber o aspecto que mais aparece que ela é autista, né, que mais demonstra e mais acusa o autismo, né, é um aspecto quase que oculto, né, quase que não é imperceptível, mas dentro dela, né, na maneira dela raciocinar, na maneira dela se comportar, ela em si sabe aquilo que incomoda ela, que é uma dualidade, né? De repente é o conflito interno que existe dentro da pessoa que faz de repente muitas pessoas acharem que se trata de uma bipolaridade ou se trata de algum outro tipo de patologia, né? De alguma patologia e, e acaba ocasionando as incertezas, né? Então, galera, a similaridade é um ponto marcante em que o autista ele vai procurar coisas similares de acordo com o seu cognoscivo, né? De acordo com o seu cognitivo. E o não autista procurar sua similaridade de acordo com o seu cognitivo não autista. Qual é o cognitivo não autista? É o cognitivo secundário. Qual é o cognitivo autista? O cognitivo primário. O que é o cognitivo primário? Aquele cognitivo em que, diretamente do contato com a natureza, você colhe as informações. Você não precisa, por exemplo, ouvir o seu pai dizendo, né, que existem árvores no bosque para você apreciar as árvores no bosque. Você consegue apreciá-las sem nunca alguém ter dito para você que as árvores são agradáveis, né? Então existe a neurolinguística que vai colocar uma condição para você e dizer assim, olha, esse queijo ele é gostoso, portanto compre esse queijo, né? E diferentemente do autista que às vezes vai ignorar a propaganda, mas vai saber da mesma forma que o ente, né, que ele está palpando, cheirando, né, por isso que ele gosta de cheirar, usar outros sentidos para definir, né, ele vai perceber que o ente é tão bom quanto aquilo que lhe foi apresentado em forma secundária de propaganda, mas o não autista ele prefere ser instigado pela propaganda, né? Ele prefere ser instigado pelo marketing, porque ele está sociabilizado. Então ele olha uma moto último lançamento, ele vai ficar encantado se ele gosta de moto com aquela moto, né? Já o autista, de repente, né, ele não se encanta e se interessa por uma coisa que as pessoas da sua faixa etária nem ligam mais ou nunca ligaram e ele está se interessando por aquilo. Aqui nessa foto, muitas vezes as pessoas estão encantadas, né, nesse vídeo de fundo, tela de fundo que eu estou usando, encantados com um paredão que foi feito, né? E de repente o autista ele simplesmente está encantado com essa pedra aqui na frente, né? Que é uma coisa diferente do que muitas outras pessoas observariam, né? Então é uma coisa que se vocês forem pesquisar sobre o autismo, vocês vão acabar percebendo. O autista ele aponta para coisas que a grande maioria não apontaria, né? Galera, eu espero que eu tenha conseguido fechar esse tema de uma maneira simples, né? De uma maneira destrinchada, né? De uma maneira assim bem detalhística para vocês. Eu sempre falo para vocês que a minha ideia é tentar desmistificar alguns conceitos, né? E colocar ele aqui no canal para vocês de maneira bem mais simples, né? De entender, bem mais fácil de compreender. Mas como os temas geralmente eles são complexos, às vezes mesmo eu tentando desmistificar e desmiuçar para vocês, né? Acaba sendo difícil de compreender. Por isso que é muito importante a sua presença assistindo outros vídeos, né? Para você ir acompanhando os raciocínios e tão logo, de repente amanhã ou depois já está por dentro de todo esse linguajar, né? Esse linguajar cultural que faz parte, né, do universo autista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Lá na comunidade já tem uns 3 ou 4 temas novos, né? Eu estou lutando contra o tempo, na verdade, porque a cada tema que eu consigo gravar,
é 3, 4, 5 outros que surgem lá na comunidade, então eu vou tendo que agregar. O que eu não consigo fazer aqui com vocês é agregar muitos temas conjuntamente na live ou no vídeo gravado, porque isso embola muito o raciocínio. Então seria muito interessante eu ir passando, né, devagar cada tema e subtema, para depois, num bate-papo futuro, a gente conseguir fazer um bate-papo, uma dialogação, um diálogo assim, envolvendo toda a interdisciplinaridade, né? E juntando todos os conceitos, né? Então eu espero que amanhã ou depois a gente consiga bater aquele papo bem harmônico, né? Aquele papo, como as pessoas dizem, né? Um papo cabeça sobre o universo autismo, já entendendo e compreendendo todos os conceitos que eu venho colocando aqui no canal, ok? Para tanto, eu peço que vocês se inscrevam, deem os seus joinhas, compartilhem os vídeos, né, com os familiares que têm casos de autismo e também com aqueles que não possuem casos de autismo, porque como eu sempre digo aqui no canal, amanhã ou depois pode ser que vocês sejam surpreendidos com o autista no lar e de repente não saibam o que fazer, acaba se assustando, acaba ficando muito sendo pego desprevenido, né? E acaba ficando muito preocupado. Então, de repente, você já se preparando, né? As famílias já tendo, né? Amanhã ou depois já tendo conhecimento, né? E amanhã ou depois, quem sabe, esses conhecimentos eles não passam a fazer parte da grade curricular, né? Dos colégios, né? E do currículo do ensino médio fundamental e de repente, por que não do ensino superior, né? Para que cada vez mais, né, as pessoas estejam por dentro do assunto, né, e saibam respeitar, né, saibam lidar com o tipo de situação, né, e como o autista ele tem uma diversidade muito grande, né, o autismo ele não é de um modo só, né. Para vocês terem uma ideia, eu tive um aluno autista, né, no colégio que eu dava aula, né, um colégio particular, e esse autista ele tinha um autismo muito peculiar, né, que quando ele estava desestabilizado, ele chorava e tremia. E ao mesmo tempo que ele chorava e tremia, o ar ia faltando nele, né? Ele não conseguia sincronizar a sua respiração. Então isso foi uma coisa muito peculiar, né? Então você precisava ter alguma técnica, né? Você precisava conhecer o que você tinha que fazer, né? Para você poder amenizar ali aquele sentimento que ele ia desenvolvendo, né? Para você poder tranquilizar o autista e devagar estabilizando ele de novo, né? Então, como, como eu era novo no colégio, né? E tinha a inclusão do autismo, né? Então, às vezes, eu precisava do apoio de uma professora que já era mais antiga no colégio e que já estava acostumada a lidar, e os pais já tinham passado para ela, né, uma situação, né, de como que essa professora tinha que agir, como ele gostava, como que tinha que lidar, né, com essa atipicidade, né? Então isso é muito bacana, isso é uma educação que é desenvolvida dentro do lar e as pessoas, o canal ele está encarecendo de pessoas que queiram compartilhar suas experiências, né? Por isso eu convido você que tem um caso de autismo no lar a fazer parte, né? A se tornar um membro do canal Frater ou de repente se tornar um formador de opinião aqui no canal Frater, trazer a sua experiência, compartilhar de repente uma experiência pessoal sua, né? E trazer aqui no canal sua contribuição para as demais pessoas, tá? Então tá feito o convite. Se você tiver esse interesse, quiser enviar uma gravação para a gente, sempre na minha vinheta estou colocando agora o meu WhatsApp, tá? Para quem quiser entrar em contato com o Frater. Estou colocando os contatos também de Pix para quem quer ajudar, se tornar um mantenedor do canal ou ajudar com alguma doação. E quem quiser ajudar de outra forma, né? Trabalhando, fazendo um vídeo, né? Explanando alguma coisa, né? Eu estou com um pouquinho de dificuldade, por exemplo, de explanar o assento preferencial, né? Porque existe toda uma lei, existe uma lei específica, né? E alguma pessoa que tiver um conhecimento e quiser compartilhar isso com a gente, né? Pode ficar à vontade.
está convidado aí. De repente faz uma gravação e envia aí para o canal Frater e a gente publica para a gente poder explicar para as pessoas como que funciona essa questão dos assentos preferenciais, que agora também já está com o símbolo do autismo, né, devendo ser respeitado, ok? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então na próxima live, ok? Tchau, tchau.